Oi, eu sou a Stephanie do Livros Aquáticos e esse vídeo eu vou falar sobre dois livros muito legais que eu li, que é a biografia do Charles Manson e o Helter Skelter, que é outra biografia do Charles Manson. Eu vou começar falando um pouco dessa biografia, que essa biografia foi publicada aqui no Brasil pela Dark Side. Essa biografia tem post pra ela no blog, vou deixar o link aqui embaixo. Mas o que é legal dessa biografia? É uma biografia completa do Charles Manson. Então aqui no começo a gente tem um pouco da história da mãe dele, na verdade começa com a avó dele, depois vem pra mãe dele. A gente tem alguns detalhes sobre o pai dele que não são muito bem... as pessoas não sabem muito bem quem foi o pai dele. Então tem vários detalhes da vida dele. Então ele vai contando assim um pouco da família, como o Charles Manson era quando era criança. Tem algumas coisas com a prima dele. Então isso é muito legal nessa biografia. E toda vez que o biógrafo Jeff, que é o nomezinho dele, ele vai introduzir alguma coisa, lugar, personagem, ele começa lá do princípio. Eu já falei isso no outro vídeo, por exemplo, a questão da Sharon Tate. A Sharon Tate foi a esposa do Roman Polanski e ela foi a principal, a mais conhecida vítima dos assassinatos da família Manson. Quando o biógrafo que vai introduzir a Sharon Tate, ele não introduz no capítulo Tate, ele introduz alguns capítulos anteriores, contando, por exemplo, como ela se mudou pro lugar onde ela ia morrer depois. Contando uma noite de como ela foi sair pra jantar. E depois chega finalmente quando o destino deles se cruzam. Então ela é bem grande, ó. Tem uma letra até um pouco pequena. Porque ela é assim, ela conta... Vamos contar o princípio das coisas, como elas surgiram e depois como elas cruzaram de alguma forma com o Charles Manson. Eu gostei muito disso numa biografia. Achei que acrescentou muito, porque assim, você vai aprofundando um pouco todos os personagens. Isso é muito legal na hora da formação da família Manson. A família Manson, porque assim, o Charles Manson tinha a visão dele, ele desde criança viveu em reformatórios. Então teve uma hora que ele conseguiu, ele foi preso, ele saiu do reformatório, aí cometeu alguns crimes e foi preso. Mas uma hora ele conseguiu sair da prisão e teve a liberdade provisória lá dele, que tem que estar com a gente e tal. E ele chegou na época dos hippies em São Francisco. Então ele viu que as pessoas sempre estavam procurando alguém para seguir. Então ele falou assim, eu vou ser esse cara que as pessoas vão seguir. E começa a construir a família Manson. Primeiro ele pega várias mulheres, depois essas mulheres atraem outros homens. E tem uma coisa interessante que ele fala, quando Charles Manson está na prisão, não quando ele está criança, quando ele já está adulto, antes de conseguir essa liberdade provisória, ele escuta Beatles e fica tipo abismado com a fama do Beatles. E ele fala o seguinte, que ele quer ser mais famoso que o Beatles. Ele era músico também. Então ele fala assim, quero lançar os meus discos e tal, quero ser famoso e tal, como músico. Quero ser famoso como músico, então vou para Hollywood procurar a minha ascensão como músico. E ele não consegue muito bem isso. E isso é legal porque conforme ele vai andando pelo país, pelos Estados Unidos, ele vai aumentando a família dele. Então a família dele começa a ficar muito grande. Então tipo, ele vai numa casa, ele leva a família toda dele. Então pensa várias mulheres e homens viciados, que fazem muito sexo, tudo junto, assim, sabe? É um absurdo, é um absurdo. Então ele tem essa decepção com a questão dele da música, que aqui é mostrado bem intenso. Depois do lançamento do álbum branco do Beatles, ele faz umas visões, ele tem umas interpretações muito loucas do álbum branco junto com o Apocalipse. E fala aqui, resumidamente, bem resumidamente, que vai existir o Helter Skelter. O que é o Helter Skelter? O Helter Skelter todos os homens negros vão dominar, matar todos os homens brancos, e as únicas pessoas que vão sobreviver é a família Manson, que estará escondida num buraco debaixo da terra. E depois que todos os homens negros matarem todos os homens brancos, os homens negros vão pedir para eles saírem e dominarem o mundo. E as pessoas compravam essa ideia do Charles Manson. E o Helter Skelter, que é o nome
desse segundo livro que eu já vou comentar com vocês. Mas a questão, assim, por exemplo, essa questão dos negros. Nesse livro, ela é abordada desde o princípio, desde assim, ele não chega, a questão dos negros não é abordada só a partir de quando começa a falar do Helter Skelter. Desde o começo, você tem aqui nessa biografia a história do Charles Manson em paralelo com a história dos Estados Unidos que interferiu no Charles Manson. Então essa biografia é muito completa e é muito legal de ler. Se você gosta de história dos Estados Unidos e tem interesse pela família Manson, você vai gostar muito. Voltando ao Helter Skelter. Ele tinha essa ideia do Helter Skelter, mas a família dele já tava cobrando ele. E aí, quando vai acontecer o Helter Skelter? Quando vai acontecer o Helter Skelter? E o Helter Skelter não aconteceu. Os homens negros não começaram a matar loucamente os homens brancos. Então ele foi lá e cometeu alguns assassinos, que é o da Sharon Tate, mais uns amigos dela que estavam na casa dela, e outro no dia seguinte, que é dos LeBiancas. LeBiancas, acho que é o nome. E esses assassinos estão tanto nesse livro como nesse livro. Mas por que eu vou falar agora um pouco desse livro? Esse livro tem o título Helter Skelter. Ele foi escrito pelo promotor do caso. Então, aqui nessa biografia, nós temos uma passagem por cima não, uma passagem clara e objetiva dos casos. Então, ó, é até interessante ver em questão das páginas. Por exemplo, o livro é uma biografia do Charles Manson. Então, só daqui onde está marcado pra frente, que a gente começa a ter os casos da Tate, do LeBiancas, aí depois a acusação, tudo isso é feito daqui pra frente. Então, mais da metade da biografia, a gente não tá falando dos casos. A gente tá falando de como o Charles Manson era quando era criança, como ele formou a família, como ele tinha a visão do... Tem um capítulo aqui que é muito legal, que eu até postei uma foto no Instagram, que fala do Beatles e... The Beatles e a Bíblia, é o nome do capítulo. Que ele vai falando de todas as visões dos Beatles, com álbum branco, não só com álbum branco, com alguns álbuns anteriores do Beatles também, como ele interpretou. Então, é muito legal isso nesse livro. Já nesse daqui, no Helter Skelter, a gente tem a visão do promotor do caso, contando todo o Helter Skelter. Esse livro aqui tá aqui na versão digital, mas ele tem 600 páginas. Então, em questão dos casos, ele se aprofunda um pouco mais do que a biografia Manson. Aqui no Helter Skelter, ele já começa contando dos assassinatos. Ele conta primeiro da Sharon Tate, depois conta um pouco do dia seguinte, do LeBiancas. Então aqui começa com os casos, depois a primeira parte conta os casos, vai falando das autópsias. E como foi escrito pelo promotor, ele teve acesso a muito material. Então é muito mais, ele é muito denso em questão dessas coisas, em questão de contar, mostrar, falar quantas facadas eles receberam. Sabe, tudo assim tá muito tenso aqui, porque foi o fucking promotor que escreveu. Então o promotor, ele acusou, assim, você quando tem um crime, você vê por que a pessoa cometeu esse crime, principalmente quando a questão é homicídio. Então, a visão do promotor foi o seguinte: o Charles Manson mandou as pessoas matarem, cometerem esses casos por causa do Helter Skelter. Então aqui ele conta, esse livro é dividido em 8 partes. Na primeira ele conta os casos, depois ele faz uma retomada e conta um pouco da família Manson, que aqui tá muito mais abordado, mas ele conta aqui, ó, pra você entender por que eles fizeram isso, vamos lá falar um pouco do Charles Manson. Falar como ele manipulava essas pessoas, como ele mandava, como ele tinha família e como ele era louco. Aí depois ele volta pro caso, começa a contar como ele reuniu as coisas, como a família estava reagindo na época das acusações. Aqui tem uma coisa muito legal que tem aqui, que não tem nessa, são transcrições do júri, do Charles Manson mesmo, falando o que ele falou no júri. Então esse livro é muito mais focado nos casos, lógico, nos casos, e como o promotor acusou e como ele conseguiu chegar à pena de morte para as 3 meninas e o Charles Manson. Outra coisa muito, muito legal de ver nos dois, isso é de ver nos dois,
foi como os policiais não se conversavam, assim, muitas coisas estavam tão óbvias que os dois casos eram ligados e eles não se conversavam, eles não conversavam e não chega... Demorou muito tempo pra esse caso ser solucionado, porque teve esses dois assassinatos, da Sharon Tate, lá eu e mais 3 pessoas, e do LeBiancas no outro dia. Tinham coisas extremamente parecidas, mas eram detetives diferentes e eles falaram, não é o mesmo caso, não vamos lidar com... Não foram os mesmos assassinos, sendo que ambos foram feitos pela família Manson. Outra coisa que tem nos 2 livros é que eles acabam falando, os últimos capítulos, eles falam um pouco de como está a família Manson hoje. Mas você pensa assim, mas não foi um caso que aconteceu e, sei lá, desmoronou. Não, a família Manson existe mais ou menos até hoje. O Charles Manson está vivo, vai se casar. A última notícia que temos dele é que ele vai se casar com uma moça 40 anos mais nova que ele, e ele está na prisão. Porque assim, a pena dele foi de morte. Mas antes dele ir pra câmara de gás, as leis mudaram e cancelaram? E não, no estado não teve mais pena de morte. Então é só prisão perpétua. É só prisão perpétua. Então eles estão vivos. Os 2 principais membros da família nos assassinatos foi a Sadie e o Tex. Eles escreveram livros também sobre a época deles, a família Manson, e como hoje eles foram salvos por Jesus. Porque assim, eles acreditavam que... Eles acreditavam que o Charles Manson era a segunda vinda de Jesus. Então, por isso que eles acreditavam em tudo que ele falava. Charles Manson conseguiu convencer muita gente que ele era a segunda vinda de Cristo. Os últimos capítulos falam um pouco de como eles estão hoje, como o Charles Manson mudou a visão dele, o que o Charles Manson criou na prisão, como o Charles Manson recebeu várias cartas depois que ele foi preso, assim, sabe? Como a família continuou crescendo, como muita gente comprou essa ideologia dele. Vocês lembram que no começo eu falei que o sonho do Charles Manson, quando estava na prisão, a primeira vez que eu vi o Beatles era ser mais famoso que o Beatles. Então esse livro acaba com essa reflexão. Afinal de contas, o Charles Manson realmente conseguiu o que ele queria. Porque hoje ele é famoso, hoje temos vários livros sobre ele. Hoje, uma das frases que eu mais gostei é que ele fala assim: você pode não ter vivido na era do Charles Manson. Eu não vivi, muita gente não viveu. Mas nós lembramos do nome do Charles Manson, mas não lembramos o nome dos 2 meninos de Columbine, lá dos tiros em Columbine. Então, como o Charles, ele acaba falando assim, como o Charles Manson conseguiu o seu objetivo e como a mídia... Um ponto sensacional. Nossa, o ponto sensacional desse livro e no Helter Skelter também tem bastante coisa que fala a questão da mídia, de como a mídia foi... Porque os jurados, aqui no Helter Skelter fala assim, os jurados foram sequestrados durante 10 meses. Eles não podiam ter acesso à mídia nem conversar. Eles ficaram excluídos da sociedade porque a mídia bombardeou as coisas em questão do Charles Manson, em questão da família. Então é um ponto muito legal também. Mas a questão da mídia também trouxe fãs, trouxe pessoas novas para a família. Então esse é o ponto final que eu mais gostei. Eu gostei muito de toda a leitura, tanto do Charles Manson quanto do Helter Skelter. A leitura é muito legal pra você saber, é muito forte. Eu nunca li nada, nunca tinha lido nada dessa questão. É muito forte, mas o que eu mais gostei foi esse ponto final, assim, sabe? Por que estamos falando do Charles Manson? Porque, assim, sabe, como essas coisas ficam no nosso subconsciente, como fica no subconsciente da humanidade. E como ele foi maléfico, e como ele tinha um poder de persuasão muito grande. Então, super recomendo a biografia do Manson pela Dark Side. E o Helter Skelter, infelizmente, só tem em inglês por enquanto, mas é uma baita de uma leitura, principalmente se você gosta dessa questão de casos. E como a visão aqui é de um promotor, tem muito detalhe, tem muito, assim, sabe, tem coisas muito tensas. E todo esse tempo que eu falei, eu acho que ainda não foi suficiente pra falar tanta coisa que tem de interessante nesses 2 livros. Fica essa super dica pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar uma curtida aqui embaixo, se inscrever no canal.
seguir a todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.